E ela tá chegando aqui. Pamela, querida, boa Deixa, noite. Tudo bem com deixa você? aparecer aqui minha cabeça, né? Porque eu acho que tá com a minha cabeça cortada aqui. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você, como é que você tá? Tudo bem, deixa eu arrumar aqui para a cabeça não ficar cortada, né? Peraí, ver se melhora. Melhorou assim? Acho que sim. Sim, tá bom. Ou tá cortada Pra gente ficar para você? Pamela, querida, gratidão imensa por você ter aceitado esse convite. É muito especial para mim Lógico. fazer essa conversa. Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Eu acho que eu vou colocar o fone para ver se melhora, tá? Não dá microfonia, vamos ver. Ok, pode ficar à vontade. E aí? Por mim tá perfeito. Acho que o Ai, tá pessoal ótimo. também. Me fala se melhorou o som, se o pessoal está escutando bem. Vocês estão escutando bem, gente? Pessoal, vocês podem comentar aqui se vocês estão ouvindo bem. Para mim tá perfeito Ah, aqui. então ótimo. Não, porque às vezes eu acho que quando a gente coloca o fone, dá uma Sim. melhoradinha, sabe? Hum? Alex, obrigada, querido, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir de alguma forma aí para o coração das pessoas, para esse coração ficar mais confortável, ficar mais quentinho. Obrigada, Com viu? Muito, muito feliz da gente poder trocar aqui, poder, enfim, acrescentar na vida de alguém, né, Alex? Acho que isso é tão importante. Nossa, muito, Pamela. Eu sou super fã do seu trabalho, super admiro você. Então, para mim, assim, é uma honra imensa poder estar fazendo essa troca com você nessa noite. Então, assim, eu sou super agradecido você ter aceitado o convite. Eu sei que você tem uma agenda, assim, super lotada, com muitos trabalhos, todos incríveis. Então, é muito especial que você tenha reservado também esse espacinho para estar aqui no Terapia Interior, para a gente estar Com fazendo essa troca certeza. virtual, porque eu acho que é um trabalho tão lindo que você faz, e eu gostaria muito que o pessoal que vem aqui do Terapia conhecesse seu trabalho, porque é tão importante a gente desenvolver o nosso emocional. Eu acho que principalmente dentro desse tema que a gente vai falar hoje, que é a questão da construção dos relacionamentos, né, saudáveis. Porque eu Uhum. penso, eu que você vai concordar comigo, como uma especialista exatamente em relacionamentos, que nós, infelizmente, na nossa sociedade, não fomos alfabetizados para se relacionar. Eu acho que a gente pensa muito nessa ideia de encontrar alguém, de ter aquela pessoa especial. E isso é muito importante, mas a gente às vezes se esquece dessa nossa alfabetização interna, dessa nossa construção interior emocional, para que a gente possa ter relações mais maduras. Porque eu acho, né, Pamela, que essa é uma discussão ainda muito recente. Na antiguidade não se pensava muito nisso, não se pensava muito na qualidade, Uhum. se pensava muito. Na verdade, eu acho que você traz um dado. Gostei muito da tua fala, porque acho que são raras as pessoas que fazem esse apanhado histórico quando se fala de relacionamentos. Eu acho que eu questiono muito que hoje a gente vê essa liberdade no relacionar-se, né? Essa desorganização até no relacionar-se, que é tudo eu posso na relação, né? E aí os meus desejos eles precisam ser todos atendidos e eu preciso fazer tudo o que eu quero, né? E o que importa é a minha vontade, eu tenho que dar asas a isso. E acho que essa confusão da liberdade com a libertinagem, né? Que a gente poderia dizer. Totalmente. Eu acho que existe uma linha tênue entre liberdade e a perdição, né? A perdição a gente vai dizer sobre um lugar que você se perde literalmente e você, inclusive, fica muito distante dos seus objetivos, do seu eixo, e isso te desequilibra. Lá no passado, nós tínhamos os relacionamentos no sentido de construção, para que algo fosse construído e alcançado através dos relacionamentos, os relacionamentos arranjados, né? Então as pessoas elas se casavam no sentido de manter o seu império, né? Então assim, vou manter os meus bens, eu vou crescer materialmente. Então as famílias se juntavam e os relacionamentos se davam assim. E nós tínhamos o desejo muito mal organizado. Se você pensar na época da Grécia Antiga, historicamente, já que está puxando essa linha, Sim. existia um bacanal, né? Existia o swing, que a gente poderia falar hoje. Então, assim, todo mundo transava com todo mundo. Então, eu brinco que quando se fala que isso é muito moderno hoje em dia, isso é para lá de antigo. A Muito. desorganização sexual, essa coisa de todo mundo pega todo mundo e tal, isso é muito velho.
Tá? Então, isso daí não é uma coisa que, eu estou descobrindo a lâmpada. Não, isso é muito velho. O que já se percebeu e já se viveu, essa desorganização, essa coisa do pega todo mundo, isso já veio lá da Grécia Antiga, gente. Isso aí é muito velho, é muito antigo. O que a gente já viveu e já entendeu, e aí a ideia é andar para frente, né? É que a gente precisa se organizar, né? Lá no passado, entrou a igreja, entrou o clero para organizar tudo isso, para dar um jeito no povo, para falar, olha, se você não fizer isso, vai acontecer isso ou aquilo, tal. E aí, enfim, aí as coisas foram se organizando, né, de um jeito até rígido demais. As pessoas foram se distanciando afetivamente, então os vínculos passavam a ser muito arranjados e pouco se olhava para os desejos verdadeiros. Aí a gente tem o romantismo aí, arcadismo, para contar sobre o quanto os desejos ficavam reprimidos e através das cartas, né, das camponesas, fazia-se essas relações, né? Aí vem Shakespeare com Romeu e Julieta, mostrando que, olha, o amor era algo até proibido, porque os amores sinceros, eles não podiam acontecer, porque as guerras entre as famílias e os bens falavam mais alto. Estou falando esse pupurri aqui para dizer para as pessoas que essa desorganização, essa liberdade, que eu diria até assim vulgar que hoje as pessoas experimentam, ela é muito velha, ela é muito antiga. Então, isso aí não é moderno, isso não é cool, como se parece. Na verdade, o que a gente precisa entender, que o essencial, e eu acho que a gente tem respaldo cultural para isso, é a gente conseguir achar o equilíbrio Sim. entre viver a liberdade do meu sentir com responsabilidade afetiva. Eu acho que é esse que seria o grande pulo do gato. Né? Eu poder respeitar meus sentimentos e também respeitar as pessoas ou a pessoa com a qual me relaciono. Sim, eu acho que isso que você falou é tão importante para essa questão né, dessa maturidade, dessa responsabilidade afetiva, porque eu trouxe muito essa discussão porque é muito comum a gente ouvir aquela coisa, né? Nossa, os relacionamentos antigamente eram melhores, as pessoas, elas juntas, o relacionamento durava. E eu percebo que as pessoas, elas trazem essa confusão do tempo e elas entendem o tempo como se fosse um sinônimo da qualidade do relacionamento. O relacionamento durava inteiro, então era bom, mas não se questionava a qualidade. Então se confundia muito essa questão de que o relacionamento bom era aquele que durava o maior tempo possível, e se traz essa ideia de que os relacionamentos antigos, porque eles duravam mais, o casamento durava mais, eles eram melhores. E esquece-se, né, Pamela, de todas essas influências da sociedade, da cultura, das pressões sociais. E aí fica aquela impressão, né, Pamela, de que os relacionamentos modernos que a gente vive hoje são daquelas pessoas que não querem se vincular. Mas aí eu acredito que se percebe o mesmo que eu, você trabalha muito esse tema dos relacionamentos, eu trabalho muito também com textos relacionados a isso, eu percebo uma demanda muito grande de pessoas que querem amar, que querem se relacionar, que querem encontrar alguém. Aí eu penso que a equação não está batendo. Porque ao mesmo tempo essas pessoas estão buscando, né, um relacionamento afetivo, um relacionamento maduro, outras pessoas, mas estão dizendo que não tem ninguém. E eu penso, se não tem ninguém, o que está acontecendo com esse pessoal aqui que está procurando essas relações? Eu acho que as pessoas falam de relacionamentos como se fosse algo muito distante, e o relacionamento é algo que é passível de todos nós, e nós nos relacionamos o tempo inteiro, porque o ser humano é Sim. sociável. Eu acho que o que está faltando é as pessoas conseguirem pensar sobre aquilo que elas buscam, elas têm para dar, aquilo que elas dizem que elas querem, elas têm espaço para receber. Aquilo que elas encontram, elas reconhecem. Porque muitas vezes eu digo que quero, eu digo que preciso, eu digo que é importante, mas eu também não paro para pensar no meu pedaço. Eu Uhum. vejo desde pessoas que dizem que querem se relacionar, mas estão extremamente desconectadas consigo mesmas. Então, elas querem um relacionamento, ou seja, elas esperam que venha de fora algo que elas ainda não têm dentro delas. O primeiro relacionamento que eu tenho que estabelecer é comigo. Então, eu preciso me entender, eu preciso me reconhecer, eu preciso me perceber. Quando eu falo que eu preciso gostar de mim, as pessoas pensam isso algo estratosférico. Parece, nossa, eu tenho que me amar, eu tenho que me achar a mulher mais linda do mundo, eu preciso me achar o cara mais foda do universo. Não, não é isso. Não é isso. Preciso me entender, me reconhecer. E isso é uma viagem muito profunda.
Ai, mas é rápida. Não. E não quer dizer que quando você está se conhecendo, você não possa se relacionar. A gente pode se relacionar. Tem um monte de gente que se desconhece que está se relacionando. Acontece que quanto mais eu me conheço, melhor a qualidade dos meus relacionamentos. Por quê? Porque quando eu me percebo, eu vou entendendo o que funciona comigo. Porque o que funciona comigo não necessariamente funciona com você. E quando eu começo a perceber isso, primeiro, eu não vejo mais o relacionamento como algo, como uma necessidade. Eu preciso casar, eu preciso namorar. Não. É um encontro. É algo mais leve. Porque eu já estou me relacionando comigo e eu estou conseguindo suprir pontos que eu sou capaz de suprir. E isso já ajuda a separar o joio do trigo. Quando você fala de relacionamentos no passado que duravam muito e hoje não duram, é que, de novo, a gente tem que lembrar como era a situação cultural, social da época. Antigamente, os divórcios, a pessoa que se divorciava, vamos falar português claro, quem se divorciava era crucificado. Então, os divórcios eram assim, nossa, meu Deus, você mal falada na minha cidade. Se hoje já é um pouco, mesmo quando se fala já é um pouco, principalmente dependendo das regiões aí do Brasil, no passado era muito, tá? Então as pessoas sustentavam relacionamentos falidos por um status social. Com o tempo, com a autorização do divórcio, com as pessoas podendo respeitar o que sentem, se sentindo mais aptas para conseguir respeitar a situação. Ah, não existe mais o relacionamento, não vou continuar mais. Com a mulher tendo mais autonomia, com essa mulher mais inserida, mais independente financeiramente, isso começou a acontecer com mais frequência. Mas daí, Alex, eu acho que a gente entrou também num 880. As pessoas hoje, elas também não estão conseguindo manter relacionamentos, porque os relacionamentos estão muito líquidos. As pessoas estão muito instáveis, as pessoas não têm paciência como se diz, recontratar relacionamentos. Eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade de ceder, elas estão muito individualistas. Eu acho que as pessoas estão com, estão sem, inclusive, estímulo. Eu vejo pouco estímulo para entenderem como elas podem rever essa relação e como elas podem se reinventar ou reinventar o relacionamento. Então, acho que está faltando esse meio do caminho, né? Faltando a pessoa encontrar sentido naquilo. Sim, até por isso, sabe, Pablo, eu coloquei até no título da nossa live essa ideia de construir relacionamentos saudáveis, né? Porque eu entendo muito que essa questão do relacionamento, ele é uma construção. Por muito tempo ele Uhum. foi uma construção basicamente sim, social, em termos de estrutura, né? Mas hoje a gente pensa numa construção em termos de qualidade, em termos de uma coisa saudável. E Uhum. ter coisa saudável é algo que exige esforço, é algo que exige trabalho. Isso, Por isso. pensando na minha alimentação, pegando, né, que é o termo mais comum, né, alimentação saudável. É. Eu preciso fazer uma dieta, eu preciso excluir algumas coisas e acrescentar Perfeito. outras que me façam, né, eu preciso fazer essa separação. No relacionamento afetivo é a mesma coisa. Isso começa aqui dentro de mim, dentro dos meus limites, naquilo que como eu me vejo, meu ideal de relacionamento, as pessoas que eu estou me relacionando, e depois que eu encontro alguém, isso parte para o próprio campo da relação, né? Entra a dinâmica do casal, atitudes que eu aceito, coisas que eu não aceito, coisas que a gente vai trabalhar em conjunto para que esse relacionamento cresça e se fortaleça. Mas parece que nesse momento em que vai para esse tópico da construção, parece que as pessoas tropeçam. Porque a gente vai muito ainda daquela ideia, né, Pamela, de que o relacionamento parece aquela coisa pronta. De que, eu amo, fulano me ama. Ah, ótimo. Então isso às vezes faz aquela ideia de que a pessoa aceite comportamentos tóxicos, abusivos, muitas vezes, né, Pamela, com aquela ideia de, mas o outro faz isso porque ele me ama. Eu sei que não é o ideal, mas e sem essa pessoa, o que que eu sou? Será que eu encontro outra pessoa? Como é que eu vou viver sem ele? E faz com que as pessoas se prendam a relacionamentos ou relacionamentos falidos, ou elas não conseguem amadurecer o relacionamento, fazer esse relacionamento durar, porque elas se perdem nessa questão do trabalho, da dinâmica do relacionamento, dessa construção, né? É muito legal o que você está falando, porque assim, se a gente pensar sobre a influência, isso é importante falar para as pessoas, porque você consegue tirar um pouquinho esses comentários, Alex, só um pouquinho, para que o povo tá reclamando aqui um pouco, porque acho que não dá para ver o rosto direito. Uhum. Vê se você Pronto. consegue só um pouquinho, que acho que vai ser bom. Mas a gente... Aí depois volta de novo, que aí a gente consegue falar melhor. Eu acho o seguinte, as pessoas não consideram esse ponto, e eu acho que esse ponto é muito importante ser destacado, e eu acho que vai ser muito construtivo para quem está nos escutando.
Existe uma influência comportamental invisível que precisa ser considerada quando a gente fala sobre encarar relacionamento. Hoje, você tem fome, você entra lá no aplicativo do seu celular e você tem um cardápio para você escolher o que você tem fome. Não é que nem no passado que você tinha fome, você tinha que ou comer o que tinha em casa, ou pôr uma roupa e ir até o mercado, ou então você queria comer fora, você tinha que se arrumar, sair de casa, então tudo era mais custoso, as pessoas estavam o quê? Condicionadas a se esforçarem um pouco mais para algo. Hoje tudo é um clique. É um clique para você comer, é um clique para você ir num lugar, é um clique para você mudar de canal. Antigamente você queria ver um filme, você tinha que esperar o dia que eu ia passar o filme. Então você falava, meu Deus, não posso fazer nada. Então você tinha que administrar coisas, você tinha que fazer concessões. Então o comportamento humano, ele já estava quase que convidado, doutrinado a entender que a paciência era fundamental para que se adquirisse algo, para que se conseguisse saciar desejo, tá? Então a gente tem que lembrar que o cérebro, ele vai sendo doutrinado, ele vai sendo acostumado a lidar com estímulos. Então, ele vai percebendo mecanismos. Então, a gente não pode esquecer que o nosso cérebro está ficando pré-moldado com essas influências comportamentais. E aí, o que acontece? Quando se tem desejo, quando se mantém um relacionamento, a ideia de se manter numa relação, de recontratar relacionamento, de cuidar, de trabalhar manutenção, de olhar para si, de encarar sombras, de entender que não dá para você arquivar coisas que elas vão ficar latejando, de perceber que tem coisa que se você não entrar em contato, se você não lidar com situações difíceis, aquilo não vai crescer. Então, esse movimento ele vai na contramão de tudo, né? Eu gosto sempre de lembrar as pessoas que, gente, o, a rapidinha pode ser boa, mas aquele sexo construído, aquilo tem ali ganhos de construção relacional e fisiológicos absurdos. A conversa rapidinha ali, em qualquer lugar, é legal também, mas aquela conversa longa, profunda, ela também tem ganhos secundários gigantes, né? Sim. O amor, a paixão, a construção relacional, esse envolvimento, ele não é por acaso. Ele tem também, ele tem aí steps que são fundamentais para a gente desenvolvendo fases dentro de nós, da nossa vida. Então, essa história de tudo ser muito otimizado, muito funcionalizado, muito rápido, é o clique, e aí qualquer coisa eu excluo, eu bloqueio, eu viro, as pessoas estão num cardápio, tudo isso influencia diretamente na maneira que eu vou lidar com os meus relacionamentos. Então, se a gente considerar principalmente as gerações mais jovens, elas não sabem o que é um relacionamento duradouro. Elas não conhecem esse caminho, entende? Então, meio que assim, a gente tem que encarar também que é uma nova forma comportamental de se relacionar, que vai apresentar sintomas disso, já está apresentando. A gente tem a depressão como mal do século, a gente tem os transtornos de ansiedade, a torto, a direito, e as pessoas vão ter que uma hora reconhecer, Alex, eu acho que essa nossa conversa, ela é muito, acho que, providencial, sobre a necessidade de resgatar alguns mecanismos antigos, talvez retrôs, né? Talvez ultrapassados, mas que são necessários, porque o ser humano, ele não está, a nossa Constituição, ela não está na mesma velocidade que a tecnologia. Então, as nossas necessidades primárias, elas ainda existem. Por isso que nós estamos adoecendo. Porque os vazios existenciais, a carência, nunca esteve tão inflamada como está agora. E né, Pamela, porque a dinâmica das redes sociais, esse ritmo, é completamente diferente da vida real, né? Da vida que a gente tem. Isso, total. E é assustador, né, Pamela? Porque a gente teve um crescimento muito grande das redes, principalmente talvez ali nas 2 últimas décadas, e a gente não acompanhou esse crescimento em termos da gente se adaptar ou adaptar isso à nossa vida saudável, né? Então eu vejo que as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande, principalmente a lidar com o desconforto, porque eu tô aqui passando feed, eu não gostei desse vídeo, eu rolo, eu passo. Isso, Não gostei isso. do que ela falou, eu vou lá e bloqueio. Então a gente faz essa dinâmica, tudo né, um clique, tudo no dedo, né? E aí na dinâmica da vida real, se o outro faz uma coisa que eu não gosto, eu não consigo bloquear ele da minha vida, às vezes, naquele momento. Às vezes eu trabalho com esse fulano, eu tô casado com esse fulano. Então eu preciso dialogar, eu preciso conversar, eu preciso ter essa paciência, eu preciso encarar coisas que eu não gosto, muitas vezes. E isso tem um tempo, né, Pamela, que é muito diferente desse ritmo.
O Alex, você lembra daquele filme que ficou popular, assim, muita gente, acho que talvez mais jovem não tenha assistido, mas acho que o pessoal mais da minha geração com certeza assistiu, que era o Clique, aquele Ah, sim. filme chamado Clique. Aquele filme ainda veio numa época que a gente nem estava como estamos hoje, né? Mas ele já foi um filme visionário, né? No filme, para quem não assistiu, esqueci como chama aquele ator famoso que faz? O Adam Sandler. Você Isso, Adam Sandler, muito obrigada. Ele é o protagonista, né? E quando acontecem várias coisas que eu não vou contar aqui, mas enfim, a história é que ele tem um controle remoto, que seria um controle remoto mágico, né? Vamos considerar, que quando ele está vendo uma situação que ele não está gostando, ele acelera. Ou ele Hum, muda, né? Como quem muda de canal, né? Então, imagine se a vida fosse ou fosse monitorada por um controle remoto. E hoje ela está, eu né? já... Hoje ela está. Hoje as pessoas estão o tempo inteiro dentro dos seus celulares, elas estão se conectando mais pelo celular do que pessoalmente. Às vezes você passa anos aí falando com uma pessoa só virtualmente, você não a vê, e você tem a sensação que você a viu no dia anterior, mas você não a viu. Então, isso vai alienando muito as relações, isso vai fragilizando muitos vínculos, porque, de novo, vou lembrar, nós precisamos de contato. Isso é uma coisa que a gente se ilude nas redes sociais, porque são encontros virtuais e a gente precisa do toque. O ser humano ele tem a necessidade desse sinestésico, dessa coisa de pegar, dessa coisa de sentir, porque o que conforta realmente é o toque, é o aperto de mão, é o abraço, é o olho no olho, é o cheiro. A gente tem a nossa potência animal e a gente está aqui agindo muitas vezes como se nós fôssemos inteligência artificial, como se nós fôssemos robôs. Então, essas necessidades elas vão sendo gritadas através da somatização das doenças que muita gente que está nos assistindo agora sabe. A depressão, o transtorno de ansiedade. O que é isso? É o sintoma dizendo você precisa ser visto, ouvido, reconhecido. Alex, hoje em dia, você só fala. Antigamente já tinha mudado, né, do pessoal para o telefone, depois do telefone para mensagem de texto, depois da mensagem de texto para o WhatsApp. E agora você não liga mais para as pessoas, você nem Não. fala mais com as pessoas, você manda áudio e você acelera os áudios. Quer dizer, você não tem tempo nem saco de escutar as pessoas. E você escolhe o que você quer escutar. Então, que raio de relacionamento é esse, meu Deus? Cadê a espontaneidade relacional? Cadê a troca? Né? Não tem. Você encontra alguém na rua, você finge que não viu, porque você fala, ai, não tenho tempo de sentar lá e conversar com a pessoa, não quero. E pessoa idosa, então você não quer conversar de jeito nenhum, porque o idoso gosta de conversar, né? Ai, Deus me livre, não tenho tempo, tenho muito o que fazer, eu tenho muito o que fazer. E esse muito o que fazer, para onde te leva, né? Aliás, você está fazendo muito o que, né, nessa vida? Exatamente, né? É essa questão da gente parar e refletir, porque esse mundo ele nos dá essa opção tão imensa de escolhas, e é tudo muito rápido, e parece que a gente sente a dor de não poder viver tudo, mas a gente não pode. É. A gente precisa escolher, né, Pamela? E esse toque ali na questão das relações humanas, dessa necessidade do contato, ele é tão fundamental porque eu percebo que também a tecnologia, ela ao mesmo tempo que ela nos aproxima em termos de contato, né, no sentido de informação do outro, ela nos afasta nesse sentido de interação mesmo, né, de aprofundamento, porque é tão interessante isso que você falou da pessoa, às vezes ela acelera o áudio, tudo mais, ela não tem aquele contato físico, e ao mesmo tempo, né, parece que ela está conectada ao outro 24 horas. Porque é aquela pessoa que, fulano não tá falando com ela, mas ele tá falando com quem? Ele tá onde? O que ele tá fazendo? Parece que aquela pessoa passa o dia stalkeando, vendo a vida daquela pessoa, e parece que ela tá ligada 24 horas àquele ser E o mais importante é que ela tá o quê? Ela tá desconectada de quem? Dela. 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 Ela tá Então, vendo o mundo, mas ela não tá se vendo. Ela não tá então se olhando. Porque o único momento que a gente consegue se olhar é quando a gente vai desligar essas máquinas e quando a gente vai olhar para dentro. E para olhar para uhum, dentro, eu preciso estar centrada em mim. E eu acho que as sim, pessoas, elas inclusive consideram que elas não têm nem tempo para isso. Elas não têm saco para isso. exato. É isso porque se você não tem tempo para se olhar, para se enxergar, para se cuidar, para você tem tempo para quê, né? De que está servindo todo esse tempo? E isso afeta, né, Pamela, todos os nossos relacionamentos, porque se a gente não olha para si e a gente não para e não tem o tempo para enxergar o outro, não por uma tela, mas enxergar o olho no olho, ver além do que o outro mostra, ver quem ele é,
o que ele sente, o que ele tem para mostrar. Se a gente não dá esse tempo de se aprofundar no outro, a gente não consegue conexões reais. Eu acho que Não. um pouco de tá faltando, né, Pamela? Porque tudo é tão apressado. Eu vejo que hoje, eu acredito que você já deve ter ouvido falar, e a gente tem uma nova modalidade nos relacionamentos, que é o conversante. Antes a gente tinha o ficante, agora a gente tá aparecendo o conversante. É aquela pessoa que, né, os fulanos conversam ali todo dia, online, mas não vão pro segundo passo, que é o se encontrar fisicamente. Que é o ter essa troca, que é o se aprofundar, que é o dizer, olha, eu gostei de você, eu vou investir em Mas você. aí é uma fase que você vai estar à prova. Uhum, Você encontrar exato. alguém olho no olho, você vai estar à prova. Uhum, Você vai experimentar o risco de frustrar-se, de sim. decepcionar-se, de não corresponder à expectativa do outro e também de quebrar suas idealizações. O mundo da fantasia, ele é um mundo extremamente confortável, mas é o universo mais solitário do ser humano. É É que, quando ele fica no mundo das fantasias. Oi, desculpa. é que tudo ali pode, mas tudo ali pode no mundo da fantasia, mas nada se realiza. Claro, claro. Na minha época, tinha o bate-papo da UOL, né? Tinha Uhum, um bate-papo da UOL e tinha um Mirk, que eram alternativas da época, né, quando já estava começando um pouco mais a sim. tecnologia, que as pessoas se divertiam, elas criavam personagens, né, e ficavam ali conversando, conversando, conversando. Não, dificilmente saía com alguém ali, mas era o lance da conversa, né? Isso mostra o quê? O ser humano ele tem a necessidade da troca. Ele tem a necessidade de conversar, de trocar, de sentir que ele é visto, de sentir que ele é percebido, que ele é querido, e que aquele cenário ele tem um pseudo conforto, porque você está escondido atrás da tela, você está escondido naquele seu lugar, então a pessoa não está te vendo, você não está no olho no olho, você não vai experimentar o sabor amargo da rejeição, e Uhum, você também não vai experimentar a possibilidade de quebrar com todas as suas idealizações, os sonhos que você fez sobre aquela sim. pessoa. Então fica aquele mundo fantasiado. O problema é que ele é muito inconclusivo. O problema é que com o tempo ele se torna extremamente vazio. Ele vira ali uma piscina rasa que você já nadou por todos os cantos e aí ele fica tão óbvio, fica tão cansativo que hoje em dia o que se faz? Pula para outra idealização e nisso você vai pulando e no final o tempo vai passando e quando você vê são anos e você não efetivou nada de fato ou aquilo que você viveu foi tudo muito raso. Então acho Uhum, que o ser humano ele está ficando muito assim inexperiente na sim. arte de relacionar-se de forma factível, que é olhar no olho, que é pegar no corpo, que é falar, conversar, que é se experimentar, é respeitar suas sensações, colocar aquilo que você sente. Uhum. É, porque eu vejo que são muitos contatos, né, e poucas conexões. E isso, né, faz toda a diferença. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Pamela, que eu acho que é essencial e eu acredito que muitos que estão aqui talvez estejam passando por isso. Porque a gente está falando de construir relações saudáveis. Mas quantas vezes a gente não se conecta a pessoas que são tudo menos saudáveis aqui para o nosso bem-estar, para o nosso coração, para o nosso emocional? E eu acho que boa parte das pessoas que talvez estejam assistindo essa live talvez estão passando por isso, que é estarem ligadas a alguém que não valoriza, que é estarem ligadas a pessoas que infelizmente não têm ali algo bom para entregar. Eu queria saber de você, que dica você dá para essas pessoas que se sentem ligadas a uma pessoa abusiva, a uma pessoa tóxica, alguém que não faz bem? As pessoas com as quais eu me relaciono dizem muito sobre mim. Sim. Eu costumo escolher pessoas de acordo com aquilo que elas me provocam. E aquilo que elas me provocam é aonde elas conectam comigo. Quando eu me Uhum. relaciono com uma pessoa abusiva, e a gente vai considerar o abuso das formas mais variadas possíveis, me relaciono com alguém que me rejeita, me relaciono com alguém que não me deseja, me relaciono com alguém que não corresponde àquilo que eu preciso, me relaciono com uma pessoa que não me enxerga, uma pessoa que é diferente comigo, me relaciono com uma pessoa que me machuca, que hora me quer, hora não me quer, que joga comigo, me relaciono com uma pessoa que não me ouve, que não me vê, me relaciono com uma pessoa que vive num silêncio,
num mundo paralelo e não entra no meu. Me relaciono com uma pessoa que me tolhe, que me controla, que é ciumento. Me relaciono com uma pessoa violenta, me relaciono com uma pessoa violenta fisicamente, me relaciono com uma pessoa violenta emocionalmente. Então, toda vez que você se relaciona com uma pessoa em que você sente o sabor da infelicidade, toda vez que você se relaciona com alguém que mais te machuca do que constrói com você, isso diz muito sobre você. Muito. Porque se a gente ficar na pessoa, eu acho que a gente vai entrar num canal muito complicado, porque sobre o outro nada posso fazer. Sobre Exato. mim, muito, muito pode ser feito. Então, quando eu percebo sobre as minhas escolhas e me lembro sobre o meu direito de escolha, percebo que o que me liga a esse tipo de relacionamento possa ser, possivelmente, uma dependência emocional. Por quê? Porque eu me conecto a algo que deflagra um buraco que eu tenha. Se eu tenho a internalização afetiva bastante deficitária, se eu tenho o amor internalizado de uma forma muito desorganizada, fui uma pessoa que no passado sofri rejeição, fui uma pessoa que não fui atendida, fui uma pessoa que vivi muita ansiedade, fui uma pessoa com traumas que não foram solucionados, fui uma pessoa que não ressignifiquei questões importantes de um lado ou de outro, não tenho autoconfiança, sou uma pessoa que não percebo o meu tamanho, não tenho dimensão do meu valor, sou uma pessoa que percebo pedaços em mim muito desorganizados. Isso, obviamente, vai me ligar a pessoas também com questões. Então, o passo inicial é reconhecer o quanto esse relacionamento ele é disfuncional. Então, acho que é me conscientizar do quanto esse relacionamento ele é um relacionamento deficitário, o quanto é um relacionamento doente, né? Para perceber que o problema não está no outro, mas o problema está, junto comigo. Porque eu só me relaciono com alguém doente, eu só me relaciono com alguém perverso, eu só me relaciono com alguém manipulador, eu só me relaciono a alguém com transtorno de personalidade patológica, doente, se eu também tiver neuroses não tratadas, se eu também tiver questões que não são tratadas. Caso contrário, eu entro numa cilada e eu saio. Eu costumo Uhum. dizer que todos somos passíveis de levar gato por lebre. Todo mundo aqui é passível de entrar num relacionamento acreditando que era uma coisa, porque existem pessoas extremamente envolventes, existem pessoas que sabem se maquiar muito bem. Então, sim, todos nós podemos entrar. Agora, o fato de permanecer ou de sair mais rápido, isso vai dizer muito sobre os recursos emocionais do indivíduo. Então, o meu trabalho, acredito que o seu também, é Uhum. justamente instrumentalizar as pessoas na sua Sim. capacidade de trabalhar seus recursos emocionais, e aí a gente diz popularmente como autoestima, como autoconfiança, que é nada mais do que você reconhecer o arsenal de recursos que você tem aqui dentro, que todos nós temos, mas que somos desconhecidos, que são muitas vezes desconhecidos para nós, e conforme a gente vai trabalhando essas ferramentas, a gente consegue se conscientizar e fazer algo sobre nós. Eu vou dizer mais. Muitas vezes, quando eu começo a trabalhar esses recursos, me fortaleço, aprendo a colocar limite, reconheço os meus contornos, Uhum. estabilizo a minha aceitação, vejo o meu merecimento, me posiciono de uma forma mais saudável, que eu me preservo, muitas vezes eu não preciso nem terminar a relação. Tem relação que precisa terminar sim, mas tem relacionamento que quando eu me posiciono, ela muda. Meu Deus, Pamela, você está dizendo então que tem alguns relacionamentos que tem jeito? Tô dizendo que muitas vezes a nossa ausência de posicionamento favorece um posicionamento disfuncional do outro. Muitas vezes, quando eu curo o outro. Claro que tem exceções. Existem casos que não tem jeito, que a gente tem que sair mesmo. Mas muitos casos, quando eu vou trabalhando questões em mim, isso repercute positivamente na pessoa com a qual me relaciono. Sabe aquela história que a goiaba podre ela vai apodrecendo as demais? E quando a terra começa a ser curada, ela vai curando todos os frutos? Então eu acredito muito nisso. É porque eu acredito, né, Pamela, que as pessoas elas reagem àquilo que nós estamos oferecendo, aos limites que nós estamos dando. Se eu não estou Isso. colocando limite para a pessoa, eu estou educando a maneira que ela vai me tratar. E eu Claro. vejo como isso é interessante, porque a gente não percebe só nos relacionamentos, isso é na família, é no trabalho, é na sociedade. Então tem Uhum. pessoas, às vezes isso é um mecanismo muito inconsciente, mas às vezes elas vão desrespeitar um e vão respeitar o outro.
Por quê? Porque determinada pessoa Perfeito. coloca, né, respeito, e a outra pessoa ela permite ser tratada assim. Então aquela pessoa ali, nem sempre ela tá ali manipulando ou fazendo isso com consciência, mas o que que ela tá fazendo? Ela tá reagindo a como aquelas pessoas estão se portando, né, aos limites que elas estão dando, a maneira que elas estão dizendo Isso, sobre... isso que você falou é fantástico, porque às vezes quem aqui nunca viu um ex-ficante ou um ex-namorado que agia de um jeito com você, daqui a pouco termina a relação e aí com a outra pessoa é uma outra pessoa incrível, construtiva, bacana, que você fala, meu Deus, o problema era eu. Não é que o problema era você. É que de acordo com a forma que a gente lida na relação, se eu estiver me relacionando com uma pessoa, por exemplo, eu me relaciono com uma pessoa em que eu não coloco limite nenhum, eu vou fazer tudo o que ela quer, eu vou alimentar todas as neuroses dela, eu posso contribuir sim para enlouquecer o relacionamento ficar patológico. Gente, isso chama-se condicionamento relacional, claro. Então, quando eu percebo os meus limites, quando eu me posiciono de um jeito, em razão do meu merecimento, quando eu gosto de mim, entendo o que eu aceito ou não aceito, quando eu mostro para o outro as regras do que eu entendo que para mim são importantes, quando eu mostro o que é negociável, o que é inegociável para mim, quando eu prezo por mim, eu obrigo a pessoa que está se relacionando comigo a me reconhecer. Eu existo. Né? Agora, quando eu me porto, sou dependente emocional, eu sou permissivo, eu sou submisso, eu aceito tudo, eu não me imponho, a pessoa pinta em borda na minha cabeça, pronto, eu tenho um relacionamento disfuncional. Então, não tenha dúvida, quando você reconhece seu tamanho e você se posiciona, isso vai repercutir positivamente. Eu costumo dizer, ou a pessoa muda e a Uhum. relação fica de um jeito que você nunca imaginou, e aí deslancha, é maravilhoso, ou a pessoa percebe que não dá ali. E aí a relação ela vai se desconectando de um jeito que não é traumático. Porque você também começa a enxergar aquela pessoa e você acaba não a desejando mais. Porque você vai entendendo valores. É como se fosse um detox que você vai fazendo, né? Por isso que eu falo que o autoconhecimento não é papo, Alex. Não é papo. É efetivo. Tá? Isso assim, é efetivo. Se tem uma coisa na vida que funciona, é você se conhecer. Não é fácil, não é rápido. Então, os apressadinhos que querem, ai, que saco. Quantas vezes eu tô atendendo e já atendi na área? São quase 20 anos clinicando, tá? Minha vida é clinicar. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você já tá grande na internet, você não precisa. Hoje eu não faço pelo dinheiro, de sendo bem honesto para você, eu faço por amor. Por Porque eu amor. gosto de atender e atendo uma pessoa por vez ali. Ah, mas você pode pegar, fazer grupos de 6, de 10, de 20 por hora. Não faço. Posso até ter grupo de alguma coisa, trabalho, tenho meus cursos, ok? Mas eu adoro atendimento clínico, aquilo olho no olho, aquela pegada, porque eu acredito demais nessa transformação. E é Eu acho que lindo. isso transforma a gente e transforma as pessoas com as quais a gente relaciona, seja no trabalho, seja na família, seja na relação amorosa. Perfeito, porque é tão lindo ver uma pessoa se transformando a partir desses instrumentos Nossa, e a gente se nossa. transformando também. Por isso que eu falo, né, Pamela, relacionamentos saudáveis, eles são possíveis, uma vida saudável é possível. A gente tem É, que parar de se conformar, ficar naquele conformismo é, daquilo que é tão apagado, de aquilo que é abusivo, e ficar naquele discurso de as coisas são assim, é desse jeito, eu perfeito. não precisa reconhecer o potencial que a gente tem de viver coisas melhores, de É, construir coisas melhores. é, Porque na mesma medida que eu percebo que o outro não está me tratando bem, se eu ensinei o outro assim, ele não vai do dia para a noite me tratar melhor. Porque ele teve esse não. insight. Eu preciso impor. E se o outro não me trata, eu preciso entender que eu devo dar esse tratamento para mim. Continuar a minha jornada, fazer novas Isso, conexões. isso que você falou é muito legal. Eu acho assim, quando a pessoa começa a te tratar de um jeito que não é legal, né? Isso em qualquer lugar, tá? No trabalho, na relação amorosa, não importa. Eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é assim: qual o espaço e qual contribuição que eu estou dando para que isso aconteça? E quando eu digo isso, gente, eu não estou querendo dizer que, ai, mas o culpado é ele. Eu não estou preocupado com quem é culpado. Eu estou preocupado com uma situação que está me trazendo uma insatisfação. Eu estou preocupado com algo que está me fazendo mal. Então, existem pessoas mau caráter? Existe. Existem pessoas com transtorno de personalidade? Existem. Existem pessoas sem noção? Existem. Existem pessoas imaturas? Sim. Mas existem pessoas que não conseguem
conseguem colocar limites e isso faz com que elas se tornem extremamente vulneráveis e influenciáveis por isso. Exato. Quando eu entendo o meu tamanho, o meu limite, e eu percebo que tem alguns lugares que as pessoas vão me convidar para estar e que cabe a mim dizer, obrigada, viu? Esse lugar que você me oferece, eu não caibo. Estou dizendo no sentido figurado, mas isso que é importante. Esse lugar aqui que você está me oferecendo, eu não caibo, eu não gosto, eu não quero estar aqui. Isso é um direito nosso. Então a gente tem que lembrar sempre, caramba, eu sempre uso um jargão assim. A gente tem que saber levantar da mesa quando o jantar não estiver mais sendo servido. A gente tem que Perfeito. a gente tem que perceber que você está batendo na porta de um restaurante que está fechado, você está com fome, você tem que sair de lá e para outro. Você não tem que ficar no lugar ali sofrendo e mendigando. Eu vejo as pessoas aceitando muito pouco, aceitando migalhas, se mantendo em relacionamentos anos, em situações assim. A pessoa está em dúvida e fica lá. A pessoa não respeita, continua lá. A pessoa maltrata, continua naquele lugar e se vitimizando. E, ai meu Deus, que absurdo. Ou mesmo com um movimentinho de migalhinha. Ai, né? Pronto, vou continuar aqui, nutrindo falsa esperança. Eu falo que a gente tem que ter uma espécie de limite, deadline, de até onde eu vou ficar naquela situação. Isso é fundamental. O sujeito pode ter a dúvida que for, mas você tem que ter a certeza de onde você quer chegar. Para que você perceba na hora que aquilo não vem, você dizer, chega, ah, mas eu gosto. Pode gostar de quanto for, mas goste de você, o suficiente para você simplesmente virar para a pessoa e dizer, olha, você está em dúvida, você não sabe o que você quer? Maravilha, fique com a sua dúvida, porque o tempo urge, a vida é um sopro e eu quero ser feliz, quero ficar aqui, né? É, Isso é muito importante. quando a gente faz essa comparação com algumas posturas que a gente tem na vida externa, porque é o que você falou, É. se eu vou no restaurante, ele não está me servindo bem ou está fechado, eu procuro outro. Se eu chamo alguém na minha casa e essa pessoa bagunça a minha casa, deixa tudo bagunçado e vai embora, eu provavelmente não vou convidar essa pessoa para vir na minha casa de novo. Isso. Machuca o meu braço, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar um hospital, né, para sarar. Mas quando a gente vai para a vida emocional, a gente não faz isso. A gente se contenta com pouco em vez de ir atrás do muito. A gente, né, vê que a pessoa ela tá mexendo com a nossa vida emocional, com a nossa casinha emocional, tá bagunçando, mas a gente convida de novo, a gente mantém ela ali. A Esse gente se exemplo machuca. teu, peraí, esse seu exemplo é tão legal que a gente tem que aproveitar, né? Então o sujeito foi na sua casa, bagunçou sua casa inteira, pô, não te ajudou a lavar a louça, não teve consideração, ficou lá folgadão, você viu que você se sentiu invadido, você não se sentiu respeitado. Aí, ao invés de você perceber aquilo e fazer algum movimento do tipo, eu gosto da pessoa, eu gosto da pessoa. Então, o primeiro movimento que eu vou fazer, eu vou contar para ela o que eu senti, né? Eu vou chegar e vou brigar com ela, dizer, olha, você é folgado. Eu vou dizer assim, olha, fulano, você veio aqui em casa, eu gosto muito de você, mas eu não gostei, eu me senti invadido. Você vai dizer como você se sente. Eu me senti invadido, eu não me senti respeitado, me senti desconfortável. Gostaria que você soubesse que é muito bom ter você aqui, mas que essa forma que você agiu me fere. E se você quiser estar aqui em casa e quiser estar comigo, gostaria que você respeitasse e ouvisse aquilo que eu estou te falando. Então você fala para o outro, você conta para o outro que é importante para você, quer dizer, você está sinalizando, e agora a gente vai ver como o outro recebe isso. Você vai ter desde aquele que vai fazer algum movimento mostrando que te escutou em prol da sua colocação, como aquele que vai passar que nem um trator sobre isso e vai continuar sendo dessa forma. E daí você vai fazer o quê? Você vai engolir tudo aquilo e vai fingir que nada aconteceu e vai ficar se despedaçando para aceitar a conduta distorcida do outro? Isso que as pessoas fazem muitas vezes. E aí elas começam a Uhum. negociar com aquilo que eu considero que é inegociável, que são os princípios, que são os seus próprios limites. A gente precisa ter essa blindagem, a gente precisa ter a nossa autopreservação. Tem muita coisa que dá para ceder, tem muita coisa que dá para flexibilizar, mas também tem muitas coisas que não. E isso, todo ser humano que se preza tem que lembrar que é importante ter. Com certeza, né, Pamela? Porque acho que é exatamente esse o ponto. A gente foca muito no relacionamento no outro, o que o outro tem que mudar, como o outro tem que ter. Às vezes a gente esquece, né, que tudo começa dentro de nós. O outro, às vezes, ele precisa mudar, Isso. mas precisa ter aqui os nossos parâmetros, os nossos limites, as nossas condições, fazer esse trabalho também interior, porque essa criação, né, Pamela, da relação saudável começa em nós.
E Pamela, chegando aqui na parte final da nossa live, eu gostaria muito de te agradecer por todo esse seu carinho, essa sua disponibilidade. Esse é um tema tão profundo que a gente poderia ficar aqui horas, dias falando, porque relacionamento é um campo imenso. A gente sempre tem algo a mais para aprender. E é por isso que eu convido o pessoal aqui do Terapia a conhecer o seu trabalho, porque eu acho que é uma verdadeira escola afetiva, uma verdadeira escola emocional que nos auxilia a conhecer um pouco mais da vida, que nos auxilia a gente se aprofundar no nosso mundo interior e crescer. Por isso que eu gostaria que você convidasse o pessoal daqui a conhecer mais do seu trabalho e também a votar em você no prêmio do IBEST, que eu sei que você está com uma das 10 É profissionais. verdade, Alex. Eu acho que o pessoal tem que saber disso, ele tem que valorizar, porque a gente tem que valorizar aquelas pessoas que ajudam a gente a cuidar do nosso coração, e você é uma Ah, delas. Por isso que eu queria... então eu vou fazer campanha. Então eu vou fazer campanha. Vou fazer campanha aqui na live. Gente, para quem não me conhece, corre lá no meu Instagram, anota aí, é @psipamela, @psipamela. Psi de psicólogo, né? Então, @psipamela. Já me segue lá. Clica na minha bio, tem lá o Vote em Mim, né? Então, vota lá se você achar que eu faço diferença para você. E eu fui um dos destaques desse ano. Eu estou entre os 10 indicados melhores na categoria Desenvolvimento Pessoal nesse ano. O que eu fico muito feliz, porque como psicóloga, eu acho que é um reconhecimento muito grande. Eu acho que nós precisamos valorizar a nossa classe. Então, eu represento todos vocês e represento todos aqueles que consideram os recursos emocionais algo muito importante, todos aqueles que prezam pela saúde emocional. Então, @PSIPamela, é só entrar lá no meu Instagram, clicar na minha bio e, por favor, se achar que eu mereço, votar ali para o Prêmio Best, vou ficar muito feliz. Alex, eu quero te agradecer imensamente a conversa riquíssima, muito legal. Eu acho que o seu público também vai gostar demais do aplicativo que nós lançamos. Eu acabei de lançar um aplicativo que é o PSIAP, PSIAPP. O PSIAP, gente, viu, Alex? Ele é um aplicativo que, se você baixar agora na sua App Store, na sua loja de aplicativos, você consegue fazer uma sessão imediatamente com um psicólogo formado, capacitado, que passou pela nossa curadoria, né? Ele pode te atender imediatamente, ou então você pode fazer uma sessão agendada, se você preferir. Incrível. Nós criamos o PSIAP na intenção de tornar a psicoterapia algo acessível a todos, tá? Então lá você tem desde a sessão imediata, que tem um valor de R$ 100, né? E aí tem todos os psicólogos ali que estão online, é tipo o Uber da psicologia, né? Então, qualquer horário que você entrar ali, vai ter psicólogo para te atender. Ou então você pode agendar o atendimento com os psicólogos ali que você escolher, de acordo com a linha, detalhes lá que você queira, com valores mais variados possíveis. A ideia é assim, qualquer hora é hora de você cuidar de si. Então você baixa o PSIAP, né, o app de aplicativo PSAPP, e você pode fazer a sua sessão imediatamente se você estiver escutando isso 8 da noite, 10 da noite, 1 da manhã, porque lá você vai entrar e vai ter algum psicólogo online para te atender. A ideia é essa, é você cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, é você fazer psicoterapia, porque eu te falo não só porque eu sou psicóloga e atendo há quase 20 anos, mas que eu faço psicoterapia, eu sou filha de psicólogo, faço terapia desde meus 16 anos, e isso contribuiu imensamente para eu conseguir lidar com as minhas emoções. Eu vou te contar uma coisa, não tem investimento melhor na vida que é uma boa psicoterapia. Porque quando você se torna conhecedor de si, você sabe se colocar em qualquer lugar, em qualquer situação, você sabe ser construtivo na vida. Então, uma pessoa que tem um bom autoconhecimento é uma pessoa de sucesso, tanto nas relações quanto profissionalmente. Porque é uma pessoa que conhece sobre si. As pessoas que se conhecem, elas são mais interessantes, elas sabem se comunicar melhor, elas sabem se colocar melhor, elas fazem tudo melhor. Tudo melhor. Eu sou suspeita, mas eu acho que você ter um bom equilíbrio emocional te torna uma pessoa capacitada a estar na vida. E todo mundo tem que fazer psicoterapia. Com certeza, Pamela. Eu super concordo com você. Por isso que eu quero tanto que o pessoal conheça o seu trabalho, vote ali no prêmio, no seu álbum. Obrigada. Muito obrigada.
precisa cuidar do nosso coração e o seu trabalho é lindo. E para encerrar, Pamela, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os corações esperançosos de encontrar o amor, para aquele coração que está Ah, sofrendo, para aquela pessoa que precisa daquele, talvez, aquela incentivo, aquela inspiração afetiva, uma mensagenzinha final ali de 1 minuto para esse coração que está precisando. O que você gostaria de falar para essa pessoa, para esse primeiro coração? que você é uma graça, você é um amor, você é um cara assim, sensível, doce, intenso. Putz, parabéns. Primeiro que legal você ser assim, tá? Que lindo. Você, Alex. E agora eu vou olhar aqui para a câmera e vou dizer para alguém que está assistindo aqui, essa pessoa que caiu de paraquedas, nem sabia dessa live, de repente estava aqui, para você. Dizer o seguinte: se em algum momento a vida te convidou a desacreditar no amor, desafie a vida. Diga à vida que, embora ela tenha te apresentado situações muito difíceis, desafiadoras, dolorosas, você ainda assim acredita. Você acredita no amor porque o amor pulsa dentro de você. O amor é esse coração bom gigante que você tem dentro do peito. O amor é a generosidade transbordante que você tem pelas pessoas que você conhece e aquelas que você desconhece. O amor está na sua simplicidade de olhar, no seu se emocionar com os detalhes da vida. O amor está na profundidade da sua sensibilidade. O amor está na sua capacidade de me ouvir e se tocar. O amor está quando você se arrepia a escutar aquela música que mexe com seus sentimentos. O amor está quando você aperta os seus olhinhos, quando você olha aquele bichinho assim na rua, ou quando você olha aquele bebezinho que deu um sorriso para você. O amor está nas minúcias, nas entranhas dos seus sonhos, daqueles seus planos, daquilo que você foi deixando passar. O amor está em você, ele vive. E quando você lembrar da existência dele, e você entender que a única coisa que você precisa é fazer melhor as suas escolhas, você vai poder deslanchar esse amor. E se surpreender com desfechos memoráveis e maravilhosos. O amor está em tudo que você fizer com verdade. Tudo que você permitir a sua essência falar mais alto. O amor sempre existiu e ele sempre vai existir. Ele precisa de coragem, porque o amor acontece em mergulhos profundos. Amor nada combina com algo descartável, com algo líquido. O amor é consistente, o amor é soberano, o amor ele marca, o amor é especial. O amor é inesquecível. E o mais interessante é que, independente da pessoa, você pode revivê-lo infinitamente até seu último suspiro e se bobear nas próximas vidas também, lá no céu. Porque o amor está na sua capacidade de fazer reviver o sentimento mais bonito do ser humano e o sentimento vital. Aquilo que a gente precisa no nosso primeiro suspiro e no último também. É por amor que a gente está aqui. É de amor que você precisa. É isso. Ai, que lindo, Pamela, emocionante, emocionante, emocionante. Muito, muito obrigado, Pamela, querida. Gratidão imensa por essa mensagem, por essa conversa deliciosa, pela sua companhia, pela sua energia, seu conhecimento, que tanto transforma a nossa vida. Para mim é um privilégio imenso poder estar falando aqui com você. Eu quero deixar aqui isso registrado para você saber. E para o pessoal que está perguntando, né? Estava perguntando antes também, Pode onde é que ia ativar os ficar salvo. comentários agora para o povo falar um pouco, né? Senão o povo vai falar, pô, não deixou eu falar. Deixa eu ver aqui, ativar os comentários. O pessoal também deve estar agradecendo e perguntando. Nossa É... conversa estava no nosso podcast do Terapia Interior. Lá no nosso podcast a gente tem muitos episódios também falando sobre desenvolvimento emocional, Ai, que com legal. personalidades vidas, que sempre aceita trazer a sua palavra também. Eu vou deixar salvo lá a nossa conversa para o pessoal que quer acompanhar de novo, que chegou na metade, Claro. que é o íntegra, que eu tenho certeza que vai aproveitar muito e vai contribuir muito com quem Hum. e Pamela, seu trabalho é incrível. Você é maravilhosa. Gratidão mais uma vez. Eu desejo muito sucesso na sua carreira, na sua vida, porque você merece muito. E eu Gratidão. desejo o mesmo para você, rasgação de seda aqui, total. Parabéns, parabéns pela consistência do conteúdo, parabéns pela página, parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite, obrigada pela simplicidade das colocações, pela profundidade dos desfechos que a gente foi aqui. Obrigada a todos, porque eu vou dizer uma coisa: todas aquelas pessoas que se interessaram por essa live, elas têm algo de especial. Eu não digo Ah, isso por mim, mas digo pelo assunto.
Digo por serem pessoas que se interessam em se relacionar melhor. Pessoas que estão curiosas sobre as formas que as pessoas vêm se relacionando. Pelas inquietudes que tocam a alma delas. Então, para você que se interessou por essa live, para você que gosta do assunto, para você que está aqui, nunca desista de aprofundar os seus conhecimentos. Porque a gente precisa nesse mundo de pessoas que pensam. A gente precisa de pessoas que sentem e que levam o sentimento a sério. Porque as emoções, elas importam e muito. Obrigada, muito obrigada, viu? Um beijo gigante para você, Alex. Obrigada a todos que escutaram. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer. Prazer todo meu. Pessoal, um beijão, gratidão a todos pela companhia, todo carinho. A gente se vê numa próxima. Beijo a todos, beijo, Pamela. Até mais.